Felipe Neto se torna alvo da Polícia Legislativa a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Que história é essa? O Arthur Lira declarou guerra ao Felipe Neto e o Felipe Neto declarou guerra ao Arthur Lira. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como isso não é a briga entre a pessoa física Arthur Lira e a pessoa física, o popstar Felipe Neto. Não é assim que isso deve ser lido. Isso deve ser lido como o presidente da Câmara dos Deputados versus o influenciador, talvez o maior deles, o influenciador do governo. Isso aqui é a presidência da Câmara mandando um recado para o governo. Vou te contar tudo sobre isso. Já deixa o like, se inscreva no canal e, se puder, se torne membro. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, porque, como você percebeu, eu não estou em casa, estou em Presidente Prudente, a gente está no hotel aqui, eu vou voltar amanhã, então eu vou fazer um vídeo rápido, que é para dar para enviar, né, por essa internet maravilhosa que a gente tem aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar, tá, mostrando o vídeo que gerou a polêmica. O vídeo que gerou a polêmica, a gente até já reagiu aqui num outro momento, é o Felipe Neto chamando o Arthur Lira de excrementíssimo. O vídeo é esse daqui, ó. O que é preciso para a gente mudar esse cenário? É preciso que a gente se comunique mais, é preciso que a gente fale mais com o povo, é preciso que a gente convide mais o povo para participar, como o Marco Civil da Internet brilhantemente fez. E é fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Se nós não tivermos o povo do nosso lado, os deputados não vão votar. Pausa aqui, tá? Só lembrando esse contexto aqui, não foi o Arthur Lira que triturou o projeto, amigo. Não foi. Esse projeto nunca foi um projeto de apoio popular. Isso aqui só passa em manobra. E manobra tem custo político. Por que que um deputado vai votar, ou no caso do presidente da Câmara, vai articular para passar um projeto que não tem apelo popular, portanto, vai gastar o seu capital político para um governo que não está dando o que ele quer? Aqui no Brasil é tudo jogo de interesse, você sabe como as coisas funcionam. Enfim, colocaram o Felipe Neto, acionaram o Felipe Neto para dar umas espetadas no Lira. O Lira não está fazendo o que o governo quer, então, ó, nós temos os influenciadores aqui, ó, para chamar você de excrementíssimo, para falar mal de você. O Arthur Lira, por outro lado, fez isso daqui. E eu vou ler os tweets do Samuel Puncher, né, que até me zoaram na live, que eu sempre chamo ele de Sam Puncher, e não é, Sam Puncher, não tem R. Vamos lá. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acionou a Polícia Legislativa contra o Felipe Neto após o youtuber chamá-lo de excrementíssimo. O termo circunstanciado diz que, com vontade livre e consciente, com dolo específico de querer macular a honra subjetiva do presidente da Câmara dos Deputados, atribuiu a ele juízo depreciativo com a seguinte frase: é possível que a gente altere a percepção do projeto de lei 2630, que infelizmente foi triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. O caso foi enviado à Justiça Federal. Em seu perfil, Felipe Neto disse que a intenção era fazer piada e citou o julgamento do ministro Alexandre de Moraes sobre liberdade de expressão. Então Felipe Neto vai lá. Minha intenção, ao citar excrementíssimo, foi claramente fazer piada com a palavra excelentíssimo. Uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. Já sofri tentativas de silenciamento com o uso da polícia antes, inclusive pela família Bolsonaro. Continuarei enfrentando toda essa turma enquanto me sobrarem forças. E eu nunca falei que os enfrentaria com flores. Nem assim o fiz e nem o farei. Aí depois ele cita um trecho do Alexandre de Moraes. A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. E ele coloca uma decisão de abril de 22 do Alexandre de Moraes. O fato é o seguinte, senhor Felipe Neto, olha como as coisas são irônicas, não é mesmo? Você, na decisão que você coloca, né? Você sempre foi a favor desse discurso politicamente correto, que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão e tarará. Na própria definição que você coloca, aqui, ó. A liberdade de expressão não pode ser usada para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. Na falta de uma definição desses conceitos, eu diria para você chamar o presidente da Câmara dos Deputados de excrementíssimo não é um tipo de discurso de ódio?
não é você destilando ódio contra outra pessoa, mas um youtuber do seu tamanho, um influenciador do governo, porque o Felipe Neto é um influenciador oficialmente do Poder Executivo. Ele ocupa cargo, tá? Não remunerado, mas ele não ganha dinheiro com isso, né? Aliás, não ganha dinheiro diretamente, né? Mas ele faz parte do Conselho do Governo. Um membro, ainda que de alguma instância, né, distante, do Poder Executivo, xingar pessoalmente o presidente da Câmara dos Deputados não é um atentado contra o Estado Democrático de Direito ou a democracia? Meu irmão, se você não tem a definição específica do que é, tudo pode ser. Tudo pode ser, e isso também. Então isso aqui, cara, é uma amostra grátis do veneninho que vocês querem impor a todas as pessoas através do PL 2630. Porque o PL 2630, que você tanto diz lá, a plataforma vai passar a ser responsável pelos conteúdos a partir de notificação. Qual notificação? Não diz. Não pode espalhar discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Não fala. Não pode espalhar fake news. O que é fake news? Não fala. Não pode cometer atentado contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. O que é isso? Não fala também. Então isso aqui é uma amostra grátis, irmão. Uma amostra grátis, irmão, do que você tá propondo, tá? Aí tem outro tweet do Felipe Neto que diz o seguinte: acabo de saber que o presidente da Câmara dos Deputados acionou a polícia contra mim. Confesso que achei curioso, uma vez que o próprio Arthur Lira disse hoje, parlamentar ser chamado para depor na PF porque disse que ministro é isso ou aquilo na CPI, é exagerar um pouco. Não tenho opinião sobre a pessoa Arthur Lira, não o conheço. Mas já tá regando, mano? Já tá regando? Como parlamentar, minha opinião é clara. Suas ações e inações são em grande parte nocivas e extremamente reprováveis. Você vê como o cara... Cara, é impressionante como esses caras são corajosos até a página 2, né? O cara pôs a Polícia Legislativa em cima dele. Não, veja, é que eu não conheço o Arthur Lira. Eu só acho que são extremamente reprováveis as ações dele como deputado. Pelo amor de Deus, meu. Minha intenção, ao citar o excrementíssimo, foi claramente fazer piada com... Já sofri tentativa de silenciamento. Aliás, é o mesmo tweet, né? Que eu não tinha lido o começo. E aí, basicamente, é o seguinte, amigo. O que acontece, e isso aqui fica muito claro quando você começa a ver como o Brasil funciona, né? Isso aqui faz parte, como eu falei, de um ataque coordenado, e talvez pelo próprio núcleo duro ali do PT, do governo contra o Arthur Lira. Não é à toa, eu lembrei disso daqui, ó. Tem um outro ataque do Felipe Neto ao Arthur Lira, anterior a esse, né? Tá aqui, ó, isso aqui é uma entrevista dele com o Calejón, né, no programa do Calejón. Dá uma olhada nesse trecho aqui, ó. Enquanto nós não temos uma legislação, e infelizmente agora a gente vai... Eu não sei o que vai acontecer. O que a gente pode é continuar cobrando, continuar exigindo e continuar lutando. Não há um outro caminho nesse momento, porque a gente não tem como passar a legislação na base da pressa. A gente depende da Câmara. O STF, nesse momento, em função da morosidade do Arthur Lira, da incompetência do Arthur Lira, né, que é uma das piores figuras da democracia brasileira desde que ela voltou. Pausa aqui. Você viu? Isso aqui não é por acaso. Isso aqui é o conselheiro do governo dando um recado. Arthur Lira, ó, nós vamos atrás de você. E o Arthur Lira falando, então é o seguinte, irmão, então dobra a pau. É truco, então é 6. Então é 9, então é 12. Vamos lá. O STF resgatou né, o caso em que eles vão julgar o parágrafo do Marco Civil da internet que determina se as redes sociais são responsáveis pelo conteúdo publicado ou não. Isso é muito grave. Pausa aqui. Isso não é se vai ser responsável ou não. É a partir de quando. A rede social já é responsável por aquilo que é postado, né, nas suas plataformas quando da notificação judicial. O problema é que o 2630 não diz a partir de quando que ela é, né? Ah, mas é de sempre. Então não pode ter publicação nenhuma. Se eu tô fazendo uma live aqui e falar uma besteira, como é que a rede social vai saber? Porque, infelizmente, o que tende a acontecer é que o STF determine que as plataformas têm sim responsabilidade sobre tudo que é publicado. Esse não era o cenário que a gente queria. Não era por isso que a gente lutou. Durante 4 anos o Orlando Silva trabalhou no projeto de lei 2630. Pausa. E quando eu perguntei pra ele, no Vilela, eu estava lá, eu perguntei pra ele, cara, me fala,
quando que a plataforma se torna responsável. Se não é sempre, como você está dizendo que você não quer, quando é? E ele não soube responder. O relator do projeto. E você também não sabe, Felipe. Se eu deixo a pergunta aqui para você, de acordo com o 2630, a partir de quando a rede se torna responsável pelo conteúdo? Você não tem como responder, porque não tem no projeto. Eu desafio você a ler o projeto e me mostrar onde está escrito quando que a plataforma se torna responsável. Vamos lá. Do qual eu participei inúmeras vezes, sendo consultado, eu, pessoas da direita, pessoas da extrema-direita, pessoas de todos os campos e visões políticas participaram, junto com o Orlando Silva. Pausa aqui, pessoal, isso é uma mentira, cara, isso é uma mentira. Como eu demonstrei no debate também, eles basicamente tinham ali mapeados os parlamentares que eram a favor e contra, tiraram os que eram contrários, colocaram os que eram a favor, e até o Felipe Rigoni, que era a favor do projeto, virou contra. Falando, não, realmente o projeto tá ruim. Pra você ver como as coisas eram, né? Foram, né? Vamos lá. Eu fui um dos consultados, trabalhei horas e mais horas, redobrado em cima dos textos, tentando trazer a visão mais progressista de defesa da liberdade de expressão com obviamente, consequências. E esse projeto, o Arthur Lira simplesmente pegou e colocou no triturador. Depois de 4 anos de trabalho. E agora ele vai montar um grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados para que se recomece tudo do zero. Assim, eu confesso para vocês, foi muito duro receber essa notícia depois de tantas horas de trabalho. Muito duro. Porque a gente tem, o STF deve legislar, a internet vai sofrer as consequências de uma decisão que os especialistas não concordam, que é taxar todas as plataformas como responsáveis por 100% do conteúdo. E aí, provavelmente vai haver uma aceleração do processo dentro da Câmara. Para mim, é o pior cenário possível, mas foi o que aconteceu por conta do Elon Musk. Nossa, ainda meteu o Elon Musk no final. Ainda meteu o Elon Musk no final, né? Inacreditável, cara. E aí, pra você ver, cara, como é difícil, né, velho, você viver no Brasil. Eu vou te mostrar uma fala do Arthur Lira, né? Porque assim, o Felipe Neto é um hipócrita, todo mundo sabe, e ele tá sofrendo a consequência de algo que ele mesmo defende, tá? Mas aí você fala, então beleza, quem é que tá nos representando? Nós estamos bem representados pelo Arthur Lira? Não, e aí eu vou te mostrar uma consequência do sistema político que nós temos no Brasil. Dá uma olhada nessa fala do Arthur Lira. Há quem defenda, como eu defendo, o sistema de semipresidencialismo, não é de hoje nem de ontem. Muitos ministros do Supremo, ex-presidentes, pessoas de grande repercussão. Por quê? Porque o de coalizão não funciona há muito tempo. O de coalizão, esse toma lá da cá, de cargos, a ocupação de espaço, a interferência do executivo dentro do legislativo ou vice-versa, já deu exemplo de que não funcionava. Mas a gente tem que respeitar o modelo que cada governo eleito tem para fazer as suas composições políticas. O que é nosso papel como presidente da Câmara, Otávio, é facilitar, ser o facilitador para que isso aconteça. Eu penso que muitas vezes a gente pode pensar diferente, mas nunca a Câmara, nem o presidente da Câmara, causou nenhuma matéria de impacto nem pauta-bomba durante esses 3 anos e pouco que nós estamos... E não vai causar? E não vai causar. Não tem pauta-bomba? Nunca vai. Eu disse a uma determinada amiga esses dias da imprensa, que se quiser saber o que é que eu vou fazer para os próximos 9 meses, é só olhar para os 3 anos e 3 meses para trás. Eu sou previsível nesse assunto. É o seguinte, só para traduzir aqui para você. Veio do Senado aquela pauta para aumentar, né, o salário, tal, a remuneração do Poder Judiciário a partir de um certo momento. Isso tem um impacto orçamentário. E o que ele está dizendo é justamente isso. As casas legislativas estão com pesos muito fortes sem ter a responsabilidade de cumprir orçamento. Né? Eles põem a pauta bomba e o governo que cumpra. Ele está dizendo, eu não tenho nada com isso, não é a Câmara, né? Mas todo mundo sabe que tem diálogo entre os dois. Né? Todo mundo sabe que isso não é feito à revelia do outro. Né? Uma casa não pauta uma coisa 100% à revelia da outra. Né? Isso é uma forma de você encurralar o governo, sim. Enfim. E aí, meu irmão? A esquerda já liga mais, como eu falei, não é pelo Felipe Neto, entenda. É pelo influenciador do governo. Vamos lá. Guga Noblar, Arthur Lira processa Felipe Neto por ser chamado de excrementíssimo. Arthur Lira aumenta a verba de viagens dos deputados. Ele vai até os prints aqui, né, dele aumentando as verbas dos governos. Que, aliás, é o seguinte, meu, que moral vocês têm para falar de viagens? Se tem um governo que gastou com viagem, foi o governo do Lula, né? A gente viu que o Ministério da... Como é que é mesmo? Do dinheiro... Não... A da Aniele, qual que é? Da igualdade racial, gastou 80% da sua verba com viagens dela. Para quê? Para Marcele Decoté vir no jogo aqui falar que os paulistas são brancos safades, europeus safades, né? O que mais temos aqui, ó? Globo News.
Olha lá, ó, notícia de ontem, 25 de abril, meio-dia. Arthur Lira reajusta em 60% valores de diárias para deputados em viagens no Brasil a trabalho. Diária para presidente da Câmara passará de 611 para 981 reais, para demais deputados de 524 para 842. Que é isso, cara? Os caras vão brigando, a gente vai pagando a conta, né? Olha o calejão aqui, ó. Arthur Lira e seu parlamentarismo orçamentário são os piores inimigos do Brasil hoje em dia. Lira deve ser derrotado politicamente para o bem da nação. Isso aqui, cara, é assim, você vê como se repete, né? O Bolsonaro apoiou o Rodrigo Maia, depois o Rodrigo Maia que era o vilão. Aí o Bolsonaro apoiou o Arthur Lira, o trator Lira, agora o Lira é o vilão. Aí vai o governo Lula, apoia o Lira, aí agora o Lira é o vilão. Cara, é impressionante como a história se repete. O bolsopetismo é muito real. Olha outro aqui, Orestes, Arthur Lira, o gangster do legislativo, deixou 4 milhões de reais com a justiça. Aí ele tá numa sinuca de bico. Se ele ou algum aliado forem buscar, admitem que roubaram dinheiro público. Será esses 4 milhões partes de um acordo? Me libera que não busco dinheiro. Arthur Lira se livrou da cadeia quando Gilmar Mendes e Augusto Aras, Lindor Araújo anularam seu processo. Vamos ligar os pontos. Né? Já começam os ataques ao cara. Ó o Vinícius Betiol aqui, ó. Atenção, o Arthur Lira acabou de acionar a polícia contra o Felipe Neto. O motivo? O Felipe chamou de excrementíssimo em vez de excelentíssimo. Eu acho curioso que vários parlamentares e influenciadores bolsonaristas vivem defendendo a liberdade de expressão até para pregar golpe, fechar a STF e atacar o processo eleitoral, mas estão agora defendendo Arthur Lira nessa ação. Moral da história, a liberdade de expressão bolsonarista é só para eles poderem pregar radicalismo sem responderam por isso. A responsabilidade deles com a liberdade de expressão, de fato, é zero. Eu diria o mesmo de vocês. A liberdade de expressão para vocês é só para ofender quem merece, segundo vocês, né? Falou de vocês, um abraço. Outro aqui, ó. O André S. mandou aqui, ó. Normalmente o político que se levanta contra o Felipe cai. É piada, né, mano? O último aqui, ó. Herbert Freitas. É absurda a intimidação do presidente da Câmara contra o Felipe Neto, sobretudo porque o termo foi empregado como crítica às funções de parlamentar do político. O eterno ministro Sepúlveda já nos ensinou que, ao decidir pela militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar de zona de iluminabilità, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade, os comentários e a valoração do público, em particular dos seus adversários. Em outras palavras, quem entra para a política aceita se expor com maior amplitude às críticas e comentários, inclusive as mais ácidas. E ressalto, o fato da crítica ser grosseira e até injusta não afasta o direito da crítica. E é verdade, eu concordo com ele, tá? O fato é o seguinte, amigão, o que vai acontecer com o Felipe Neto? Nada, tá? Ah, uma polícia legislativa... não vai dar nada, não vai dar nada. Isso daí... tá? No fim das contas, como eu falei, é uma briga entre as forças do governo contra as forças da Câmara lideradas por Arthur Lira e nessa briga, velho, quem paga a conta somos sempre nós, beleza? O vídeo de hoje é isso, um abraço e vamos questionar tudo.